Existe um preço em continuar repetindo o que veio antes. E também existe um preço em romper. Esse é o estudo do livro Poder Feminino, onde a gente segue aprofundando as marcas do feminino ferido e os movimentos de consciência que levam uma mulher a se tornar quem ela realmente é. No capítulo 7, a gente vai falar hoje sobre o custo de romper com a linhagem materna, não como rejeição, mas como diferenciação. E o que acontece quando a mulher escolhe sair do lugar de repetição para se tornar alguém real, inteira e responsável pela própria vida. Então, fica comigo. Iniciando a nossa live de quarta-feira. Muito bom dia, como estão? Continuando nosso estudo do livro Poder Feminino, que fala sobre como a gente acessa esse poder feminino, né? Tem muita gente que fala assim: mulher é forte, a gente é forte, a gente realmente é forte. Mas e se a gente gostasse de trocar o forte por poderosa? E se ao invés da gente ficar falando que a gente é forte, a gente assumir realmente o poder que a gente tem, sabe? Essa força que tem através do nosso poder interno, ao invés de querer ficar sendo forte, igual eles, entendeu? Querer carregar armário, querer carregar tudo nas costas. Esse não é nosso verdadeiro poder. Se a gente trocasse o guerreira por poderosa, mulher forte por uma mulher poderosa, acho que seria muito mais negócio. Você não acha? Depois comenta aqui para eu saber. Ok? Vamos lá? Hoje a gente vai começar, hoje a gente vai começar, não, hoje a gente vai estudar o capítulo 7. E o capítulo 7 ele fala sobre a ruptura da linguagem, a ruptura da linhagem materna e o custo de se tornar real. A gente fala custo, custo. Para todos tem o ônus e o bônus, né? Essa é uma parte muito importante, porque muitas mulheres fogem do autoconhecimento, porque elas falam assim: ah, Eline, vai doer. Ah, eu não quero olhar para isso que vai doer. Ah, eu não quero fazer isso que vai doer. Pensa o seguinte: você tem um prego enfiado no teu pé e você anda o dia inteiro com aquele prego doendo, certo? Aí alguém chegou para você e falou assim: você precisa tirar esse prego do seu pé. Aí você fala assim: ah, não, não vou tirar não, porque vai doer. A pessoa fala assim: mas não tá doendo? Já, já não tá doendo. Já não dói o dia inteiro, que você anda o dia inteiro com isso doendo no teu pé? Vai doer mesmo, vai dar um cortinho lá, vai arrancar, vai ter que desinfetar, não sei o quê, vai doer. E a hora que tirar, você vai sentir o alívio imediato. Mas existe um custo. Você precisa parar, precisa ir lá, colocar o pezinho para cima, cortar, arrancar o prego, fazer o curativo, entendeu? Talvez alguns dias você ainda ande meio mancando ali, porque ainda tá cicatrizando, mas depois você consegue seguir sem esse prego doendo no seu pé. Olha que analogia legal. É exatamente assim, gente. Exatamente assim o caminho do autoconhecimento. Esse caminho que leva você a conseguir caminhar com mais leveza, com mais clareza, com mais poder pessoal, entende? Mas é preciso parar e olhar para esse prego que está enfiado no teu pé e que você não está querendo olhar, porque vai doer. Entendeu? Estão compreendendo? Vamos lá. O que que ela fala então nesse caminho? Que a gente já começou a dar uma introdução, tá? Mas ela começa de novo, né? Como sempre, ela começa sempre um capítulo falando, citando uma passagem pessoal dela. E ela fala o seguinte: ela falou assim, olha, depois ela fala o seguinte, que ela começou a morar longe, né, da família dela, que ela começou a namorar o David, lá, foi morar em Nova York, ficou longe da mãe dela. E essa distância cada vez mais deixava claro as dinâmicas difíceis que tinha junto com a mãe dela. E aí, chegou um certo tempo, uma certa ocasião, em que ela começou a perceber o seguinte, que a mãe dela ligava para ela, falava das fofocas que tinha para falar, e quando ela ia falar algo dela, ela conseguia falar duas frases e a mãe dela falava, ah, então tá bom, tem que desligar, tchau. Então a mãe dela nunca
consegui ouvir o que ela tinha para dizer, as questões dela, como que ela estava indo, sabe? E aí, até que chegou um momento que teve ela conseguiu um outro emprego. Ela saiu do emprego de garçonete, conseguiu um emprego dentro de um centro de pesquisa de medicina. E aí ela teria um salário fixo, ela teria benefícios, e ela estava muito feliz com isso, ela estava feliz. E aí ela pegou e ligou para a mãe dela e falou: Mãe, consegui um emprego e tal, que legal, vai ser assim, assim, assim e tal. E a mãe dela simplesmente falou: Ah, que bom para você, fria, distante, foi lá e desligou o telefone. Depois de uns dias, a mãe pegou e ligou para ela e falou: E aí, como é que tá sendo o emprego novo, tal? Ela falou: Ah, mãe, tá indo bem, tô indo bem e tal. E aí a mãe dela chegou para ela e falou assim: Você é igual a mim, vai ficar bem. Aquilo é como se quando a gente passa por esse processo é assim. Às vezes a gente escuta as coisas várias e várias vezes. Você escuta uma vez, escuta outra vez, aquilo faz sentido para você e você fica com aquilo ali. Mas você fica ali, aquilo fica ali. Então você até entende, mas não chega aqui. É isso que a gente estava falando aquele dia, né? Que o caminho mais longo é daqui a aqui. Esse é o caminho mais longo que existe, tá? Então você vai ouvindo aquilo, vai vivendo as situações e tal. De repente, chega um momento em que, sabe aquela coisa que a gente fala, a ficha cai? A ficha cai. Você fala, nossa, agora eu entendi que minha mãe está comparando eu com ela e o quanto isso foi doloroso para ela, porque ela falou assim, ela não me enxerga como um indivíduo, ela não me enxerga como pessoa, ela não está me vendo. E aquilo realmente doeu e pela primeira vez incomodou de uma forma diferente. E no livro ela fala assim, ó, eu estava há uma década num trabalho de terapia. Há uma década. Vocês estão entendendo o que é isso? A hora que eu li isso, há uma década, eu falei, nossa senhora, no Reaprendendo a Ser Leve em 10 módulos, que é um mês e meio, ela já consegue entender isso. Você demorou uma década. Tá louco. Quando as pessoas escrevem esse tipo de livro, olha o presente que a gente tem. Mas 2 décadas de estudo, de trabalho dela resumido num livro, para a gente poder ter acesso a essas informações. É muito maravilhoso, né? E aí ela fala isso, ela fala que ela ficou assim, muito inconformada. Ela pegou e falou assim: Eu não vou passar de batido isso. Eu vou falar com ela. E aí ela pegou e ligou um belo dia, ela respirou fundo, ela conseguiu unir forças. Ela respirou fundo e ligou para a mãe dela: Mãe, você pode falar? Posso? Ah, é porque eu preciso te falar sobre aquilo que você me falou na última ligação, que você falou que eu vou ficar bem porque eu sou igual a você. E aí eu queria te falar que você nunca me viu, que você não considera a minha individualidade, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E a mãe dela pegou e falou, nossa, ela falou um tempo, né? E a mãe dela falou, nossa, eu não tinha pensado nisso, né? Nunca tinha visto dessa forma, me desculpe, tá? Me desculpe. Mas é isso. Então, eu tô ocupada aqui, depois a gente se fala. Aí desligou o telefone. E ela ficou, nossa, sabe que minha mãe entendeu, né? Bacana. Aí elas começaram a trocar e-mail. E começaram numa troca de e-mail insana, assim. Aí a mãe dela começou a mandar mensagem: Olha, você me desculpa, realmente pensei nisso e tal. Nossa, não achei que você visse dessa forma, mas eu amo você, você é minha filha, valorizo a sua individualidade e tal. E de repente começou a chegar e-mail assim: Mas a culpa é sua mesmo, porque você é isso, você é aquilo, porque onde já se viu você falar isso de mim. E e-mail seguido de e-mail. E a mãe dela, ao invés de realmente entender que havia algo ali, a mãe dela começou a atacar ela, então. Então, aquela coisa que a gente fala, onde já se viu você falar desse jeito comigo? Eu fiz o melhor para você, eu me dediquei minha vida inteira para você, e é isso que você, é assim que você retribui. Porque você acha que você é superior a mim, onde já se viu, porque você também tem os seus erros. Aí ela falou que a mãe dela pegou todos os diários delas que estavam na casa dela, lá, dela, que estava lá na casa dela e leu os diários e jogou o que estava escrito no diário contra ela. Ela falou que ela dirigiu horas para ir buscar os diários dela, que ela achou aquilo o cúmulo da invasão de privacidade, e realmente, né? Foi. E ela conta assim que ficou meses trocando.
e-mail com a mãe dela. E que e todos os e-mails que ela escrevia para a mãe dela, ela tentava explicar para a mãe dela o seguinte: eu não estou te atacando, mãe. Eu só quero que você entenda como foi para mim. Eu só quero que você olhe para isso, que você entenda o que está acontecendo. Então, ela falou que ela ficava horas estudando como que ela ia escrever, para que a mãe dela entendesse que ela não está atacando a mãe dela, ela está só mostrando como que foi para ela. E a mãe dela, ela fala assim que parecia que minha mãe fazia questão de não entender isso. Até que chegou o momento que ela parou de responder os e-mails. A mãe dela mandava e-mail, ela não respondia mais. A mãe dela ligava, ela não atendia mais. E aí foi assim. Aí ela começou a receber e-mails de ameaça. Eu tô indo aí, eu vou aí na sua casa, eu vou no seu trabalho. Se você não responder os e-mails, eu vou no seu trabalho. E terminava às vezes os e-mails falando assim: eu não tenho mais filha. Você se perdeu para mim, coisas desse tipo. Então, olha que processo doloroso. Olha o custo que teve fazer esse rompimento. E aí ela fala no livro o seguinte: que quando a gente quer acessar o nosso poder pessoal, quando a gente quer realmente essa autenticidade, quando a gente quer viver a nossa plena vida, nosso máximo que a gente pode materializar nessa vida, nós precisamos de algum grau de ruptura materna. Porque quando existe essa ruptura materna, a gente começa então a finalmente entender quem somos. Ela fala no livro o seguinte, ela falou assim, nós, mesmo como mulheres adultas, nós ansiamos pelas nossas mães. Existe uma necessidade interna de uma mãe. E quando a gente não tem isso tratado, a gente fica buscando essa mãe de forma externa. A gente já falou sobre isso aqui. Então, eu quero que a minha chefe seja como uma mãe para mim. Eu quero que a minha amiga seja uma mãe para mim. Eu quero que a vizinha seja como uma mãe para mim. Minha sogra seja minha mãe para mim. Entende? Porque eu estou projetando nelas a mãe, idealizando uma mãe que eu não tive. Às vezes a gente faz o contrário, às vezes a gente vira essa mãe. Então, eu já falei isso para vocês também aqui em outra live. A gente vira a mãe de todo mundo. É uma graça. Todo mundo fala assim, nossa, mas você é uma mãe, né? Você é uma mãe. Por que isso? Eu estou tentando ser a mãe que eu não fui. Aí, sistemicamente, de novo, a gente vê uma bagunça. Uma bagunça. Você está tentando ser mãe dos outros, esse papel é muito pesado. Aí você fala, eu estou acordando exausta, cansada, estressada, não sei o quê. O dinheiro não vem, ou o dinheiro vem e vai embora. Eu não sou reconhecida no meu trabalho, meu marido não me enxerga, eu não consigo ter um relacionamento. Por quê? Porque você está fora do seu lugar e você está tentando ser mãe dos outros. Isso é muito, muito pesado. Ser mãe da própria mãe, ser mãe da amiga, ser mãe de pet, ser mãe do colega, ser mãe do vizinho, ser mãe do marido, ser mãe da avó. Tem gente que quer ser mãe da avó. Tem um amor tão grande com a avó, porque aí a mãe não foi a mãe que você queria que fosse, mas a avó foi carinhosa. Aí você fica mais indignada ainda, porque aí você olha e você fala assim: por que que minha mãe me trata desse jeito se minha avó é tão carinhosa? Você tá vendo a sua avó, às vezes, sei lá, 40 anos, não, sua avó, 50 anos depois que ela foi mãe pela primeira vez. A avó que você tá vendo hoje, essa mulher que você tá vendo hoje, ela é amorosa, mas não quer dizer que ela foi há 50 anos atrás, quando ela foi mãe da sua mãe, tá? Aí o que que você faz? Você vai lá e vê sua mãe chata enfim, tudo isso que você acha dela. Aí você olha para sua avó é super carinhosa. Aí você fica mais indignada ainda com a sua mãe. Aí você quer ser o quê? Mãe da sua avó. Porque aí você vê que a sua mãe e sua avó têm uma treta. Aí você acha isso injusto. Aí você quer defender a avó. Aí você fica cuidando da avó. Aí você faz tudo pela avó. Você está tentando ser mãe da sua avó. Se ser mãe da sua mãe já é pesado, imagina ser mãe da sua avó. Olha, olha lá onde você está indo. Olha o grau que você está indo. É muito pesado. É muito pesado. E aí é essa sensação de que a vida não vai, que a vida bloqueia, que eu não consigo e que é tudo muito pesado para mim.
De novo, a gente falou isso na outra live. Você, como mulher adulta, você pode ter a quantidade de responsabilidades que for. Você dá conta disso. Só fica pesado e insuportável quando você está carregando pesos que não são seus, responsabilidades que não são suas. Aí fica muito pesado. Aí você fica realmente nesse estado de exaustão e esgotamento, tá? Quando a gente está carregando que é nosso, sabe o que a gente faz? Hoje, hoje não. Mas, Aline, você tem que entregar não sei o quê, então hoje não vai dar, hoje eu não posso. Tá? Amanhã eu entrego, certo? Hoje não. Por quê? Porque eu estou cansada, preciso descansar, porque agora eu preciso me alimentar, porque agora eu vou fazer outra coisa. Ó, ontem fui até 11 horas da noite trabalhando. Por quê? Porque ontem eu estava com energia para isso. Eu fui. Tem dia que eu encerro mais cedo, tem dia que eu encerro mais tarde. Então, depende do dia. Vai ter dia que vai ficar tudo por fazer. Hoje eu não posso. Hoje eu não tenho essa disposição. E vai ter dia que eu vou ficar até mais tarde, porque hoje eu estou disposta, hoje eu estou com energia para isso. E o custo disso, Aline? Gente, quando a gente fala de colocar limites, quando a gente fala de assumir a nossa postura, nos posicionar, quando a gente fala de uma ruptura materna, que muitas vezes é necessário para a gente entender quem a gente realmente é na fila do pão, nós estamos falando de um custo emocional, às vezes até financeiro mesmo, tá? Porque o que que acontece? Muitas pessoas ficam dependentes da mãe para o resto da vida. Então, você tem lá 40, 45 anos, 50 anos e sua mãe te ajuda financeiramente até hoje. Você ainda depende dela financeiramente. Sabe por que que você faz esse movimento? Porque você acha que o que você recebeu não foi suficiente. Aí você continua criando situações financeiras para sua mãe continuar te dando algo. Aí você continua recebendo da sua mãe pro resto da sua vida. Nesse trabalho, você continua se colocando como pequena. Tudo bem que a gente é pequena em relação à mãe, tá? Mas a gente coloca a gente num lugar em que a gente não tem o nosso próprio poder. A gente continua, deixa eu corrigir, não como um lugar como pequena, mas a gente fica colocando como um lugar de criança. Crianças dependem do dinheiro dos pais, adultos não. Então, por isso que a gente fala aqui o seguinte: crianças não prosperam, crianças não têm relacionamento, crianças não fazem dinheiro, crianças não decidem por si próprias, adultos sim. Então, se hoje você vive uma situação em que você depende do dinheiro da sua mãe, que você não consegue fazer seu próprio dinheiro, que você não consegue evoluir nessa área, que você não consegue se posicionar, que você não consegue terminar um relacionamento que não tá bom, que você não consegue ter um relacionamento bom, você não consegue, fica solteira, não consegue se relacionar com ninguém. O que que significa isso? Que eu estou na criança ainda. A gente fica o resto da vida, gente, adulta, velha, 40 e tantos anos, como se a gente estivesse na barra da saia da nossa mãe, puxando a barra da saia dela assim, falando assim: Ô mãe, eu quero colo. Ô mãe, olha pra mim. Entendeu? Adulta já. Como isso é consciente, isso é real? Eu vou lá na barra da saia da minha mãe e puxo a barra da saia dela? Não. Mas eu faço isso que dependendo do dinheiro dela, dependendo dela para fazer uma coisa ou outra, precisando dela o tempo todo, demandando dela o tempo todo. É como se eu ainda quisesse receber dela algo que eu acho que ela não me deu o suficiente. E quando a gente realmente faz esse movimento de romper com isso, né, de chegar e falar assim, eu não quero mais eu não quero mais viver desse jeito, eu não quero mais ficar dependente, eu quero realmente assumir o meu poder, eu quero prosperar, eu quero ter um relacionamento, eu quero ter as minhas decisões, eu quero ter autenticidade aqui, eu quero viver aquilo que eu realmente sonho, e a gente vai romper com isso, significa que eu vou precisar bancar o custo emocional. Adultos pagam por aquilo que querem, adultos bancam aquilo que querem, crianças não. Então, às vezes você está numa situação que você fala assim: ah, eu queria muito isso, mas eu não quero pagar. As melhores mesas você paga e paga caro para sentar. E quando você muda de ambiente, você consegue mudar, é, até geneticamente.
Aí entra no estudo de epigenética. Mas não vamos entrar aqui, vamos voltar aqui, tá? Então, qual que é o custo que eu tenho disso? Quando eu rompo com a minha mãe emocionalmente, eu preciso bancar isso internamente, eu preciso me posicionar. Então, você vê a sua mãe falando uma coisa e você fala assim: eu não vou fazer, eu não vou. Aí agora, eu não vou agir assim, eu não vou tomar essa decisão. Isso às vezes dói, isso às vezes dá briga, isso às vezes causa discussão, entendeu? E aí, a gente precisa bancar isso. E às vezes você tá olhando e fala assim: eu não vou fazer isso com a minha mãe porque eu dependo dela financeiramente. Você quer realmente assumir o seu poder pessoal? Então você precisa parar de depender da sua mãe, inclusive financeiramente. Isso significa o seguinte: que você tá aí, tá precisando do dinheiro da sua mãe para pagar a luz. Então você vai ficar sem luz. Ou então você se vira para fazer o dinheiro para pagar a luz. Mas não dependa mais do dinheiro dela. Uma coisa é a seguinte: sua mãe ganhou um dinheiro, ligou para você e falou: filho, ganhou dinheiro, vou te dar. Tá bom, beleza, receba, tá tudo certo, a mãe tá te dando dinheiro, tá recebendo. Outra coisa é você ficar realmente dependente dela. Se minha mãe não me der o dinheiro, eu não tenho dinheiro para. Entende a diferença? Existe uma crença, às vezes a gente tem essa crença que fala assim: eu não posso ser feliz se minha mãe é infeliz. Isso a gente vê lealdade sistêmica. Então, a gente vê lealdade sistêmica, às vezes, na falência de empresas, pessoas que entram em falência porque o pai faliu, o tio faliu, o avô faliu. Então você entra nesse movimento de falência, porque como eu vou prosperar minha empresa se todos eles faliram? Eu não posso, entende? Então a gente entra nesse movimento. Assim, a gente tem uma lealdade muito grande com a nossa mãe. Então, se a gente vê a nossa mãe sendo infeliz uma vida inteira, tendo dificuldade uma vida inteira, a gente olha e fala assim: como que eu vou ser feliz, realizada e próspera e ter um relacionamento ótimo se minha mãe foi infeliz desse jeito? Eu não posso ser tão feliz assim. Aí sabe o que que a gente faz? A gente chega na casa da nossa mãe pergunta assim: tá tudo bem? Você fala: tá tudo bem, tá tudo ótimo. Nossa, eu tô trabalhando, os clientes estão pagando, eu tô conseguindo prosperar, mas assim, olha, tá muito difícil, viu? Porque realmente estou trabalhando muito, meu relacionamento deu uma desandada, eu comprei umas coisinhas pra mim, mas eu paguei baratinho. O que que eu tô querendo dizer com isso? Que eu tô bem, mãe, mas nem tanto, viu? Eu tô bem, mas olha, nem tanto. Por quê? Porque eu não posso ser tão mais feliz assim do que ela. Eu preciso ficar equiparada. Não tem como ser feliz se minha mãe é infeliz. Entende? Isso é uma crença que a gente guarda dentro de nós. Isso é uma crença universal. Certo? Por quê? Por causa do patriarcado que a gente falou aqui nas outras lives, por causa dessa conexão que a gente tem com a nossa mãe, por causa desse amor todo que a gente tem por ela, por ter vindo dela, por achar durante muito tempo que a gente é ela, entende? Com tudo isso, tá? Agora, aqui ela fala uma frase que é incrível, que eu adorei, que é o seguinte: o custo de se tornar real, ou seja, de assumir o meu próprio poder, de viver aquilo que eu realmente quero, de saber quem eu realmente sou e bancar isso, o custo disso nunca é tão alto quanto o custo de continuar com o seu falso eu. O que que é o meu falso eu, Aline? É o que a gente falou nas lives passadas da máscara. Essa máscara que eu crio para manter esse ambiente em harmonia. Eu vou criando uma falsa eu. A gente falou uns exemplos, né? Aquele que é o engraçado, aquele que é a rocha da família, aquele que faz tudo certinho, aquele que faz tudo errado. Às vezes você encarna então um rebelde. E aí faz tudo para causar dentro da família. Você pode, às vezes, tanto assumir o papel da boazinha demais, quanto às vezes do rebelde sem causa. O que que você está tentando fazer? Criar um personagem ali para suportar tudo aquilo, entende? Então, quando a gente encara esses personagens ou essas máscaras, a gente está vivendo como um falso eu. Esse não é necessariamente eu, não é o meu eu mais verdadeiro, não é a minha versão plena, não sou eu em essência.
Às vezes eu nem gosto de gritar, às vezes eu nem gosto de causar, às vezes eu queria outra coisa. Mas foi necessário criar isso para poder sobreviver nas situações que eu tinha. Então, por mais que você precisa bancar o preço de assumir essa responsabilidade, bancar essa responsabilidade de eu vou romper com isso, e por mais que esse preço às vezes seja caro, o que que é esse custo emocional? Às vezes você pode receber represália da família, às vezes as pessoas podem querer parar de falar com você, as pessoas vão se afastar, às vezes você não vai ter apoio, nem emocional, nem financeiro. Esse é o custo, entende? De você realmente bancar aquilo que você deseja para você. Mas nenhum desses custos é tão alto quanto o custo de não ser você mesma, entende? Esse é o maior custo que você pode pagar. Porque aí você paga com vida. Você paga com a sua própria vida, com o seu tempo de vida, com a sua energia de vida, vivendo algo que é totalmente fora do seu próprio lugar. E aí ela fala aqui também, né? Porque às vezes a gente passa uma vida inteira esperando que essa nossa mãe vai vir e vai validar que a gente pode ser a gente mesmo. A gente fica esperando essa mãe falar isso para nós, sabe? É, esperando que ela valide isso. Que em algum momento ela chegue pra gente e fala assim: você pode ser você mesma, filha. Você pode ser essa pessoa e tá tudo bem. Só que, voltei. Só que muitas vezes isso não acontece, gente. Porque a nossa mãe tá lá nas dores dela, ela nem tá vendo isso aí é um movimento inconsciente. Ela nem sabe. Você tá esperando algo dela que ela nem sabe. Nem que você tá esperando, nem como fazer isso, nem nada disso. O nosso trabalho é fazer um trabalho interno para que a gente possa ser essa mãe que a nossa mãe não foi para quem? Para nós, não para os outros, para nós. Então minha mãe não me viu, então eu me vejo. Minha mãe não cuidou de mim, então eu me cuido. Minha mãe não valorizou a minha pessoa, então eu valorizo. Entende? Aí ela conta, ela fala também sobre a nossa para romper com isso, existe uma necessidade, algo que é inerente. A gente precisa aprender a falar a verdade. A gente precisa aprender a falar a verdade. Então, para se tornar hábil nesta, nesta arte de falar a verdade, ela diz que requer uma prática do desapego em duas áreas, tá? A primeira é desapegar da necessidade da paz a qualquer preço. Então, o que que ela fala aqui? Ela fala o seguinte, que às vezes a gente viveu num ambiente turbulento dentro da nossa família, em que existia muito caos, certo? Aí, o que que você fez? Você entendeu que você não podia falar nada, porque quando você falava, o caos se instaurava mais ainda. Então, talvez você assumiu um papel ali de ficar quieta, de não falar a própria opinião, de não jogar gasolina no fogo que está rolando lá. Então, o que que você faz? Fica quieto e não fala. Aí você cresce, vira adulta, e o que que acontece? As pessoas falam e você não fala nada. A pessoa sapateia na tua cabeça e você não fala nada. Por quê? Porque seu cérebro entendeu que se posicionar e falar a verdade joga gasolina no fogo do parquinho e a coisa explode. Então você aprende que isso não pode acontecer. Quando a gente desapega dessa necessidade de paz a qualquer preço, a gente fala o seguinte: a verdade é essa, eu vou falar. Mas e aí, vai tacar gasolina no fogo do parquinho? Taca gasolina então no fogo do parquinho. Porque a verdade é essa, eu vou falar. O teu cérebro vai criar um mecanismo de defesa no seguinte sentido: ele vai emitir um alerta. Ele vai falar assim: pelo amor de Deus, briga não, discussão não, treta não.
Por quê? Porque quando eu era criança, isso significava que a minha segurança estava ameaçada. Eu poderia morrer, entende? Quando a gente vai aqui, ó, traz para cá, para o córtex pré-frontal, consciência e fala assim: eu sou mulher adulta, essa situação já passou. Eu não vou deixar pesar na minha cabeça. Eu vou falar a verdade. Mesmo que cause, de repente, uma discussão aqui nessa mesa, mesmo que de repente a pessoa fulana não vai concordar e a gente vai entrar numa discussão saudável, entende? Eu desapego dessa necessidade de paz a qualquer preço. Segundo desapego, desapegar da necessidade de ser amada, compreendida e aprovada. Ai, ai. A gente até se veste para agradar o outro, gente. A gente come para agradar o outro. Às vezes você nem quer comer aquilo, come só porque o outro quer. Você quer vestir uma roupa, mas aí falaram: "Ah, você vai com essa roupa? Vai com a outra." Você vai lá e troca de roupa. Você vai com a roupa que você nem quer, só para agradar o outro. A gente entendeu que quando a gente agrada o outro, a gente é amado. Aqui nesse livro a gente está falando da ferida materna e a gente entendeu isso lá com a nossa mãe. Quando eu agrado minha mãe, eu sou amada. Se eu sou amada, eu vou me manter viva. Ela vai cuidar de mim. Se eu sou amada, eu pertenço aqui. Estou segura. Aí você está até hoje, buscando ser amada, buscando ser aprovada, buscando agradar as pessoas. Adulta já, velha, 40 e tantos anos, agindo como se fosse uma menininha, querendo ser aprovada, querendo ser amada, querendo ser aceita. É nessas horas que eu falo para minhas alunas assim: quantos anos você tem, criatura? Quantos anos você tem? 5? O que que significa isso? Que você está congelada numa situação lá quando você tinha 5. Alguma coisa aconteceu quando você tinha os 5 anos e você se congelou lá. O que que eu congelei lá? Eu fiquei presa naquela idade mental, naquela idade emocional. Aí eu ajo hoje como se eu tivesse 5 anos. E quando a gente precisa, ela falou assim, ó, é natural a gente gostar de ser amada e compreendida, e tá tudo bem, a gente gosta mesmo, tá? Tá tudo certo, tá bom? Eu também não quero estar aqui falando coisas para vocês que ninguém concorda, ninguém se identifica, ninguém entende. Também não é assim. Lógico que eu gosto de ser compreendido, eu gosto que você gosta do conteúdo. Eu fico feliz com isso. Fico feliz que eu esteja ajudando vocês de alguma forma, que isso que cause uma conexão entre nós. Eu fico muito feliz com isso, tá? Mas o precisar, ela fala assim, precisar disso para se sentir bem é uma forma de abrir mão do seu poder pessoal. Então, trazendo aqui para as redes sociais, eu vou lá e posto um negócio. Teve 2 curtidas. Pronto, já entro em depressão, já fico triste, já fico mal, já fico péssima. Por quê? Porque eu preciso dessa aprovação. Eu preciso agradar as pessoas. Eu fiz algo e ninguém curtiu, eu não agradei. Não gostaram. Meu Deus, o que será que eu falei? Será que foi a roupa? Será que foi o jeito? Será que foi o conteúdo? Será que foi não sei o quê? Legal ter like, mas se não tiver, tá tudo bem. Aqui eu falo o que eu quero falar. Aqui é o meu Instagram. Se você tá aqui, legal. Se você não tá, tudo bem. Entendeu? Eu perco essa necessidade de agradar. Ela fala também o seguinte, algo muito importante, que é essa consequência de que quando a gente fala a verdade, a gente serve ao outro. Quando a gente faz esse movimento da gente evitar esse tipo de conflito, nós estamos, de uma certa forma, prejudicando o outro. Por quê? Porque a gente não está dando a chance do outro ver as questões dele. A gente fica colocando pano quente. Assim o outro não precisa olhar para nada. A gente também não está ajudando o outro, entende? A gente acha às vezes que a gente está ajudando o outro, mas a gente não está. A gente não permite que essa pessoa entre em contato com as próprias sombras dela. E quando a gente fala algo que é a nossa verdade, aquilo que faz sentido para nós, muitas vezes a gente ajuda o outro a se identificar com aquilo.
E às vezes até a ganhar força para poder seguir no próprio caminho. Então eu falo o que é verdade para mim, eu falo aquilo que eu vivi, e o outro vai lá e se espelha ou se inspira em nós. E a gente começa a criar, então, uma rede de movimentos. Eu falo a minha verdade, inspiro você a falar a sua, e assim a gente vai nesse movimento crescente. Eu tenho uma missão, a minha missão, quando eu comecei esse trabalho, é o seguinte: elevar a consciência do maior número de mulheres possível. Porque eu acredito que quando eu ajudo vocês a ter mais consciência, vocês levam esse grau de consciência para outras pessoas. E eu realmente acredito nessa reação em cadeia, que quanto mais pessoas se tornarem mais conscientes, mudarem a forma de pensar, mais isso vai, de uma forma de onda mesmo, de energia, vai atingindo outras pessoas e mais pessoas vão se tornando mais conscientes e melhores. E se eu estou falando de que mais pessoas no planeta vão se tornar mais conscientes, mais seguras de si, mais amadas, etc., eu estou falando de construir, de ajudar a construir um futuro melhor, um planeta melhor. Entende? Então eu acredito nisso. Então eu falo minha verdade aqui, você se inspira para falar a sua verdade aí, e assim a gente vai tendo essa reação em cadeia que para a gente atingir o maior número de pessoas possível, eu realmente acredito nisso, tá? Momentos em nossas vidas cotidianas, quando precisamos falar abertamente e dizer nossa verdade. Alguns exemplos de situações que você precisa dizer a sua verdade. Quando as pessoas falam mais do que você, então você está numa roda e a pessoa começa a falar, não para nunca mais. Fala, 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 fala. Às vezes no trabalho você está numa apresentação, a apresentação é sua, o trabalho é teu, o outro vai lá e toma a fala e começa a falar mais do que você. Tem todo o destaque do seu trabalho, daquilo que você fez. Tá? Um exemplo. Segundo, quando você está sendo mal interpretada pelos outros, então eu vou lá, falo uma coisa, as pessoas não entenderam nada, você fala, ai, deixa pra lá, não. Vamos explicar aqui. Não foi isso que eu disse, não é isso que eu falei, não é assim que funciona. Se eu estou sendo mal interpretada, esse é um dos exemplos em que eu preciso falar a minha verdade. Tá? Outro exemplo, quando os outros estão se projetando em você, estão se projetando sobre você. Então, você está numa situação que você está lá, do nada a pessoa criou aquilo que você falou, uma coisa gigantesca, ou seja, ela está projetando em você algo, uma situação dela, um trauma dela, está tendo um flashback emocional ali, um gatilho, não tem nada a ver com você. Você chega e fala assim, minha filha, deixa eu te explicar. Isso é teu, viu, querida? Não sei qual que é o seu problema aí, mas eu não tenho nada a ver com isso, tá? E outro exemplo, quando seus limites não estão sendo respeitados. Outro momento de você falar a verdade e se impor os seus limites. Por falar em limites, no capítulo 8, que é na sexta-feira que a gente vai estudar, nós vamos falar sobre o quê? Sobre limites. E eu vou encerrar, então, citando aqui o último parágrafo desse capítulo, em que a gente volta a falar sobre essa questão, exatamente sobre isso, sobre essa coisa de eu falar a minha verdade e inspirar vocês a falarem a verdade de vocês. Que ela fala assim, ó. Nós podemos achar o combustível para falar abertamente dentro de nós, reivindicando nossas observações e intuições como fontes de verdade e não mais reprimindo-as como um meio de ficar a salvo ou ser aceita. Ou seja, a gente acha o combustível dentro de nós, a força dentro de nós para falar a nossa verdade, buscando, tomando de volta as nossas observações e as nossas intuições como fonte de verdade, não mais abafando isso e deixando de ouvir isso, tá? O combustível para a gente achar esse combustível para a gente conseguir se posicionar e falar a nossa verdade, ele também pode ser encontrado através da sororidade. Então ela fala que cada uma de nós possa ser uma mulher para quem outras mulheres possam olhar em busca de inspiração e encorajamento para serem verdadeiras consigo mesmas, vocalizarem a sua verdade
e colocarem essa verdade em ação. Muito lindo tudo isso que nós estamos estudando, mas de nada adianta se você ficar estudando e não colocar nada disso em ação. Certo, mulheres? Foi uma delícia estar aqui com vocês. Um beijo para todas. Se ficarem com dúvida, comentem. Se quiserem saber tudo com antecedência e receber exercícios exclusivos, comenta grupo aqui na live para eu poder enviar o link para você, tá? Para você entrar no nosso grupo lá e receber os exercícios exclusivos que a gente tem após cada live para você aprofundar mais nessas reflexões que a gente está fazendo aqui, tá? E dia 10 de fevereiro a gente inicia a turma 7 do Reaprendendo a Ser Leve, onde você realmente recebe as ferramentas para você poder fazer as mudanças necessárias na sua vida, para acessar subconsciente e conseguir transformar as informações que estão lá. E aí viver então uma nova realidade. Encontrar esse combustível aí dentro de você para você se posicionar e falar a sua verdade ao mundo. Ok? Um beijo, um ótimo dia, uma excelente quarta-feira. Vamos que vamos. Sexta-feira a gente se vê. Tchau, tchau.